Bom dia, turma, aqui é a professora Gabriela de Geografia de vocês. Como vocês estão? Estão todos bem? Gente, nós estamos caminhando aí para o final do bimestre, daqui a pouco é a nossa prova. Então, mais uma vez eu venho pedir para vocês que coloquem as atividades em dia, tá? Nós aí geralmente temos aula segunda e quarta. Então, coloque as atividades em dia, gente, para que a gente consiga terminar o ano letivo de maneira tranquila, tá? Para aqueles que estão fazendo atividade todos os dias, colocando as atividades em dia sempre, eu queria parabenizar, tá? Continuem sendo assim, porque é muito importante que vocês consigam colocar a atividade em dia, é importante para vocês se organizarem e também é importante para o aprendizado, né? A gente sabe que nós estamos vivendo num momento atípico, mas mesmo assim é importante para o aprendizado colocar as atividades em dia, tá bom, gente? Outro ponto importante, vocês vão assistir essa aula e vão anotar no caderno de vocês os pontos mais importantes da nossa aula, tá bom? E assim que vocês finalizarem, vocês vão postar a foto para mim na plataforma. Não precisa ser uma anotação muito extensa ou muito elaborada, tá? Só precisa ser uma anotação do que vocês entenderam dessa aula, tá bom? Coloquem para mim lá na plataforma para que eu possa dar nota para vocês de participação, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje fala sobre a evolução tecnológica do espaço agrário. Antes da gente iniciar esse tema, a gente tem que pensar o seguinte. Só mais uma observação. Esse tema aqui, essa nossa aula de hoje, é a mesma aula que eu passei na aula passada para vocês fazerem uma leitura e um resumo, tá? Hoje é o vídeo que eu estou soltando dessa aula. Então, aqueles que não leram e não fizeram um resumo, por favor, leiam e façam um resumo e depois assistam essa aula, tá bom? Para a gente entender primeiro sobre essa evolução tecnológica do espaço agrário, a gente tem que entender o seguinte: o espaço agrário, esse modo de plantação e esse modo de sobrevivência que parte do agrário, é um modo de subsistência muito antigo. É o primeiro modo de subsistência que a gente tem, tá? Porque as pessoas plantavam para comer ou caçavam para comer. Então, é o primeiro modo de sobrevivência que o ser humano tem. É esse modo agrário. E aí, a gente sabe que tudo na história e tudo na humanidade vai evoluindo, né? A tendência é que tudo evolua. Então, a gente sabe que, por exemplo, o setor agrário, antigamente, não vou dizer, sei lá, século passado não, estou dizendo assim, Idade Média. Na Idade Média, o setor agrário ele era feito para alimentar a família e a comunidade que estava ali próxima, né? Então, suponhamos que eu plantasse batata e você plantasse abóbora. Nós iríamos trocar esses alimentos porque a gente não precisaria comprar esses alimentos um dos outros, a gente iria trocar. Então, você tem esse espaço agrário, esse espaço rural, que ele tem uma grande importância para a sociedade. Não digo uma importância econômica ainda, ele ainda vai ter essa importância econômica, mas no primeiro momento ele tem uma importância de subsistência, tá? Por quê? Porque as pessoas precisam plantar para comer. Vocês não tinham os mercados que nós temos hoje. Na Idade Média você tinha os mercadores, que eram barraquinhas, como se fossem barraquinhas de feira, sabe? Mas que eles serviam para alimentar a própria sociedade. Com o passar do tempo, as pessoas imaginavam que que ter esses alimentos que as pessoas não tinham, poderia gerar algum lucro, poderia gerar alguma renda. Essas pessoas começam a plantar uma diversidade de alimentos para conseguir vender. E aí elas começam vendendo ali para a comunidade local. Isso na Idade Média, tá, gente? E aí, com o passar do tempo ainda, no finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, a gente tem já as pessoas vendendo esses alimentos para as comunidades ao redor, tá? Então, ao invés de eu vender agora somente para a minha comunidade, somente para o meu feudo, eu agora vou vender para outras comunidades, outros feudos, tá? A gente tem que pensar nisso. E aí, ela vai evoluindo nesse sentido, no sentido de vender para mais pessoas, tá? Então, eles desenvolvem
tecnologias para que consigam plantar mais. Então, por exemplo, eles conseguem desenvolver uma tecnologia de estudo de solo, conseguem desenvolver uma tecnologia para saber quanto tempo aquele legume ou aquele alimento vai demorar para conseguir ser colhido, qual a melhor época para poder plantar aquele alimento. Eles começam a estudar nesse sentido. E aí o que acontece? Eles começam a ver que eles conseguem ter uma produção muito maior daquele alimento, tá? E aí eles começam a produzir muito mais, e aí com isso eles conseguem também lucrar muito mais com isso. Quando você sai da Idade Média e vai para a Idade Moderna, a gente tem um ponto muito importante aí, que as pessoas começam a querer ganhar mais e mais dinheiro, principalmente a Europa, tá? No restante do mundo inteiro, essa questão agrária, ela ainda é uma questão para você sobreviver e fazer com que a sua comunidade sobreviva. Mas na realidade da Europa, eles querem lucrar mais com isso, então eles começam a investir em tecnologias. Eles começam a estudar tecnologias, tá? O que eu quero dizer com isso para vocês? Que essa evolução da tecnologia, que é a nossa aula de hoje sobre a evolução da tecnologia, a gente não pode pensar que essa tecnologia são só os tratores ou só aqueles equipamentos de estudo de solo, tá? As tecnologias são tudo aquilo que facilita a vida do homem. Então, suponhamos que na Idade Média, o homem, ao invés dele cavar o chão para colocar semente com a mão, ele cavava agora com uma pazinha. Isso já é uma tecnologia, tá? Só que a gente tem que entender que a tecnologia ela vai avançando à medida que vão surgindo as novas necessidades. Então, por exemplo, se agora eu preciso plantar muito mais, a tecnologia agora precisa ser uma tecnologia maior, tá? Isso é importante que a gente saiba. Então, quando a gente pensa nessa questão da evolução tecnológica, a gente tem que pensar nesse sentido, tá? Que o espaço agrário, que o espaço rural, ele vai evoluindo à medida das novas necessidades. Trazendo para os dias atuais, a gente hoje já tem tratores, já temos tratores, desculpa gente pela mensagem. Já temos tratores, já temos estudos de solo, já temos alguns produtos que equilibram o pH do solo, já temos algumas tecnologias que conseguem levar água para aquele lugar, tornar aquele lugar mais fértil. Já temos tecnologias que conseguem plantar milhares de sementes ao mesmo tempo. Então, antigamente, quando você tinha somente a plantação por vias humanas, ou seja, os humanos iam lá e plantavam aquelas sementes e plantavam aqueles alimentos, hoje você consegue substituir isso por uma máquina. A máquina vai conseguir produzir muito mais que os seres humanos. Então, se antigamente o dono da fazenda precisava pagar, sei lá, 100 funcionários para que eles conseguissem plantar as sementes naquele local ali. E hoje ele consegue comprar uma máquina, aquela máquina produz muito mais que 100 funcionários, ele acaba economizando e acaba também vendendo muito mais. Isso é bom e ruim, né, gente? Isso é bom porque ele vai conseguir lucrar mais, mas isso é ruim porque as pessoas vão perder seus empregos, você tem a substituição da mão de obra humana, e isso é bem complicado, tá? Bom, vamos iniciar aqui a leitura da nossa aula de hoje. Ele diz o seguinte: na década de 1990, pouquíssimo tempo atrás, após anos de pesquisas, o mundo começou a comercializar organismos geneticamente modificados, tá vendo? Isso tudo em prol de uma melhoria no solo, de uma melhoria nesse espaço rural. Conhecidos também como os transgênicos. Vocês já ouviram falar dos transgênicos, gente? Os transgênicos é um tipo de tecnologia, é um tipo de veneno mesmo que você coloca nas plantações para que as pragas não acabem com essas plantações, tá? Então, por exemplo, se você plantou alface e aparecer algum bichinho que está comendo alface, deixando o alface todo furadinho e a pessoa não consegue vender aquele alface, a pessoa pode muito bem colocar esse veneno nesse alface, tá? E aí, esse veneno, além de expelir essas pragas, esse veneno também faz com que esses alimentos fiquem maiores. Então, quando você vai no mercado e você vê aquela maçã gigantesca, assim, você pensa assim, caramba, essa maçã tem algum alimento, tem algum indício transgênico, porque é uma maçã muito grande. Inclusive, essa questão dos transgênicos é uma questão muito delicada, tá? Muita gente é contra porque envenena os alimentos, a gente acaba comprando alimentos muito envenenados.
Então, a gente acaba comprando alimentos que não são tão saudáveis assim, por conta dos transgênicos, né? Mas tem gente também que defende, né? Principalmente quem planta, fala que é bom para a colheita, fala que é bom porque os alimentos ficam maiores e tudo mais. Mas é uma questão muito importante, tá? Esses organismos fabricados com o intuito de aumentar a produtividade, driblar os efeitos da natureza e das pragas, ou mesmo aumentar o poder nutritivo das culturas, vem ganhando espaço não apenas no mundo desenvolvido, como podemos verificar no gráfico a seguir. Então, os transgênicos, eles não ganham espaço, vez e voz somente naquelas grandes indústrias, tá? Até os pequenos produtores têm utilizado esses produtos, essas tecnologias dos transgênicos, tá? Iniciando aqui mais abaixo, o discurso do combate à fome, utilizado na divulgação do pacote da tecnologia da Revolução Verde, volta ao cenário mundial com a disseminação das vantagens e das necessidades de adoção da biotecnologia transgênica. Novamente, porém, o alto custo na adoção desse insumo tornou-se um empecilho ao acesso por parte dos pequenos agricultores. Então, você tem essa tecnologia sendo cada vez mais estudada, cada vez mais aprimorada, e aí acaba que os pequenos produtores não têm acesso porque fica muito caro. Então, acaba que somente os grandes produtores terão essa tecnologia de ponta, tá? A gente pode assimilar isso com um celular, por exemplo. Imagina só, eu vou falar por mim, eu tenho um celular mediano e aí eu consigo fazer as minhas coisas com esse celular mediano, mas eu não consigo fazer tudo. Agora, uma pessoa que tem um dinheiro para poder ter um celular de ponta, ela vai conseguir ter mais recursos que eu, né? É a mesma coisa se aplicando a essa questão tecnológica transgênica. Aqueles agricultores que têm muito dinheiro e conseguem investir nisso, eles conseguem ter uma plantação muito boa ao longo do ano, sem pragas, e aqueles alimentos gigantescos. São bonitos e eles vendem, mas eles não são saudáveis, tá? Porque o que injetam naquelas sementes, naqueles alimentos, enfim, naquele solo, são produtos para deixar esse alimento de tal jeito que ele consiga expelir qualquer tipo de praga, tá? E também consiga crescer em um tempo muito menor. Então, por exemplo, se você precisava, sei lá, não sei quanto tempo dura para você plantar, para você colher uma maçã, não sei mesmo. Vou chutar um tempo que é um tempo que não é verdadeiro, claro, né? Vou chutar aqui 3 meses para plantação, para você colher uma maçã, um exemplo. Com esses transgênicos, eles vão conseguir colher essa maçã em 1 mês no máximo. E é uma maçã bem grande. Então, vocês imaginam a quantidade de venenos que vai nisso, né? Caminhando para a página 21. Deixa eu ver aqui. Caminhando para a página 21, ele diz o seguinte: o uso do OGMS, porém, tem crescido nos países em desenvolvimento. Vocês lembram que o Brasil é um país em desenvolvimento, né? É um país intermediário, porque ele só consegue ser desenvolvido quando ele conseguir aliar as questões sociais com as questões econômicas, tá? Onde grande parte das áreas agricultáveis é constituída de grandes propriedades monoculturas. No planisfério a seguir, é possível verificar que, além dos Estados Unidos, que dominam a produção de alimentos transgênicos, com mais da metade da produção mundial. Gente, volto a repetir. A produção de alimentos transgênicos é uma questão importante e polêmica, tá? Por quê? Porque não é saudável. Ela é boa para a plantação, ela é boa para que os agricultores não percam os alimentos, ela é boa para que não haja o desperdício daquele alimento ali. E ela é boa também porque os alimentos conseguem sair ali conseguem ser colhidos bem maiores. Então, você tem um tempo menor para que aquele alimento se desenvolva de maneira natural, tá? Então, você percebe os Estados Unidos, que é, sim, a potência mundial econômica, mas que também se alimenta muito mal. O norte-americano se alimenta muito mal. E nos Estados Unidos você tem o topo de linha dessa tecnologia. Você tem lá nos Estados Unidos as pessoas
sendo as pessoas utilizando muito essa tecnologia do transgênico, tá? E é bem complicado isso. Essa biotecnologia vem ganhando espaço, principalmente no mundo desenvolvido e em países emergentes, como Brasil e China. Então, você tem os países emergentes, os países subdesenvolvidos, pegando aí esse gancho nessa tecnologia, acreditando que também vão conseguir lucrar e vão conseguir ter melhor colheita se eles utilizassem essa tecnologia do transgênico, tá? Então, é comum, gente, que toda tecnologia nova e todos os recursos novos que os países desenvolvidos utilizam, os países subdesenvolvidos querem utilizar também, para que eles consigam chegar algum dia ao mesmo nível, tá? Então, sempre o país desenvolvido está aqui, ó, e o subdesenvolvido está sempre aqui, tentando sempre o quê? Pegar os mesmos recursos e pegar também a mesma linha ali de pensamento, tá? Caminhando aqui, vou colocar aqui o celular mais pra cá. Vou colocar aqui pra cá. Caminhando aqui, o Serviço Internacional para Aquisição de Ampliações em Agrobiotecnologia aponta que mais de 10% da área agricultável no mundo são ocupados pelos transgênicos. Gente, isso é alto. Mais de 10%, vocês imaginam só. Você tem mais de 10% de toda a área que pode ter uma agricultura saudável, ela já tem os transgênicos ali inseridos. Isso é muito sério, tá? E que a expansão desse cultivo tem sido crescente. Vocês já devem ter visto na casa de vocês, quando vocês vão fazer uma salada, ou quando vocês compram frutas no mercado, que sempre tem alguém que passa uma água nessa salada ou nessa fruta para depois ingerir. E tem até aqueles que colocam no vinagre, colocam em algumas substâncias para poder limpar aqueles alimentos. Tudo isso, gente, é uma tentativa de tirar esse agrotóxico desses alimentos e também tirar essa tecnologia transgênica, tá? É claro que no Brasil o transgênico ele ainda está sendo inserido, ele não é uma realidade em todos os supermercados, né? Assim como os agrotóxicos, mas ele existe sim, tá bom? Os principais cultivos são os de grãos, como mostra o gráfico a seguir. Então, você tem os grãos sendo os líderes nessa questão do uso da tecnologia transgênica, tá? Por quê? Porque vai fazer com que esse grão se desenvolva muito mais rápido e que a colheita seja muito mais rápida e logo a rotatividade da colheita seja mais rápida e o lucro também seja mais rápido, tá? Então, você também tem essa coisa com os animais, de você colocar essas tecnologias em animais para que eles consigam ficar bem maiores. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto alguém falar sobre o crescimento acelerado das galinhas. As galinhas colocam ovos muito rápido. Isso também tem a ver com essa tecnologia, tá? Vocês já devem ter visto que você tem aquelas granjas enormes, que os pintinhos se tornam galinhas e galos muito rápido, em dias. Por quê? Porque eles ingerem alimento, que é um alimento cheio de hormônio, que consegue deixá-los grandes e logo conseguem vendê-los e também conseguem pegar muitos ovos. Então, é bem complicado você pensar nisso, porque ao mesmo tempo que é uma demanda da sociedade, ao mesmo tempo a sociedade necessita daquele alimento, daquela quantidade de ovos, daquela quantidade de animais, daquela quantidade de alimentos. Ao mesmo tempo que você tem essa necessidade, você também tem que reparar nisso, porque é muito perigoso. A gente tem que reparar nessa questão e pensar, gente, será que o ser humano está fazendo de uma maneira correta? Será que isso está correto? Porque é muito desgastante para a natureza e para os animais que aconteça isso. Você imagina, um solo já não é tão bem preparado, ele já recebe várias rodadas ali de produção. E os animais acabam de nascer, já se tornam animais com uma aparência adulta, né? Porque tomam essa série de hormônios, tá, gente? Caminhando aqui para a página 22. Deixa eu ver se está aqui. Isso. Para a página 22. Ele fala o seguinte: a sustentabilidade e a agricultura orgânica. São dois universos diferentes, tá? Em um universo você tem o transgênico, o agrotóxico, você tem os hormônios que impulsionam o mercado capitalista e que impulsionam as grandes produções e que impulsionam também
a chegada desses alimentos em maiores famílias, tá? Às vezes com preço até acessível, porque conseguem produzir muito. De um outro lado, você tem essa questão da sustentabilidade e da produção orgânica, que geralmente são naquelas feirinhas orgânicas, geralmente eles são até um pouquinho mais caros. Por quê? Porque tem um cuidado do agricultor para que aquele alimento não receba agrotóxico, tá? Por quê? Geralmente são produções pequenas, né? Para que aquela pessoa consiga assistir melhor aquela produção, consiga ver se tem pragas e consiga acabar com aquelas pragas de maneira orgânica, sabe? Para que o alimento não seja tão contaminado. Então, geralmente são produções pequenas, eles vendem menos, então geralmente é um pouco mais caro, né? Você não compara com a produção que tem tecnologia transgênica e agrotóxica, porque eles conseguem produzir muito mais. Por quê? Porque a rotatividade é muito grande, essas tecnologias fazem com que a produção seja muito maior, então acaba que às vezes o produto é até mais barato, tá? A gente tem que pensar nisso, que são dois universos. Em um universo você tem o sistema capitalista, que tem o agrotóxico, que tem o transgênico, que tem esses hormônios para deixar tudo maior, tudo mais rápido, porque a sociedade está necessitando disso cada vez mais. E de um outro lado você tem uma questão mais social, mais consciente e mais orgânica, que também por sua vez é mais cara, tá? Gente, a nossa aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Esse conteúdo aqui vai cair na nossa prova, então é importante vocês lerem novamente, é importante que vocês assistam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá? Porque essa nossa aula vai cair na nossa prova. Espero que vocês tenham entendido, obrigada e tchau!